Você gostaria de ver o Neymar vestindo vermelho e preto? Segundo alguns jornalistas, o Flamengo está na disputa pela contratação do Neymar e a Pixbet pagaria metade do salário do atleta caso o atleta venha ao time rubro-negro. Em relação também ao mercado da bola, vamos atualizar a situação do Jorginho e também do Bruno Henrique, que recebeu uma proposta do Atlético Mineiro. Falando sobre patrocinadores, o manto sagrado já vale em torno de 240 milhões de reais. As marcas sabem que vale muito a pena patrocinar o rubro-negro. E sobre o público do Flamengo nessas duas primeiras partidas, um público que decepcionou. Só que a gente tem que parar para pensar, qual o valor médio de ingresso que estão cobrando dos nossos torcedores para ver o time sub-20 do Flamengo? Essas e outras a gente encontra agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E Nação Rubro-Negra falando sobre o mercado da bola, 3 situações distintas: Neymar, Jorginho e também Bruno Henrique. Vamos começar pelo Neymar, que é o nome que está na boca das torcidas, na verdade nem é da torcida do Flamengo só, são de todas as torcidas aqui no Brasil, só que tem 2 times que estão disputando a contratação do atleta, Flamengo e também o Santos, Vários jornalistas já cravaram que o Flamengo está na disputa pela contratação do jogador. E existe uma notícia de que a Pixbet, ela pagaria metade do salário do atleta. O atleta recebe em torno de 33 milhões de reais no Al Hilal. Só que ele sabe que para vir para o Brasil, ele teria que colocar os vencimentos lá embaixo. Só que salário, dinheiro, eu acho que não é o problema para o Neymar, Neymar já está com o bolso cheio, transbordando de notas. Então, em relação a valores financeiros, eu acredito que não será um empecilho para a contratação do Neymar, tanto pelo Flamengo quanto pelo Santos, caso ele vá para o Santos. Eu lembro que na época do Ronaldinho Gaúcho, que ele estava no auge lá no Barcelona, ele deu uma entrevista e ele afirmou que o sonho dele era jogar no rubro-negro. E aconteceu que ele veio jogar aqui no Flamengo depois de alguns anos. E o Neymar, a gente sempre escuta o Neymar falar, o sonho dele é jogar no Flamengo, um dia ele quer jogar no Flamengo, e existe essa vontade do atleta, Tem horas na nossa vida que a gente não se importa tanto com dinheiro, Quando a gente já consegue ter uma estabilidade financeira, o que a gente quer é correr atrás dos nossos sonhos. E pode ser que o Neymar esteja vindo do Flamengo, esteja vindo pro Flamengo, melhor dizendo, por causa desse sonho que ele tem, jogar no Maracanã. Ele já disse várias vezes, essa torcida do Flamengo, jogar aqui no Maracanã seria um sonho, eu vestindo o rubro-negro. Então, existe essa possibilidade, é uma possibilidade difícil de acontecer, pelos valores, por toda a estratégia, o projeto envolvido, mas sim, existe essa chance do Neymar vir para o Flamengo. Sua opinião é sempre muito importante, por favor, coloque ela aqui nos comentários. E o Al Hilal, a princípio, não conta mais com o jogador, jogador que veio de várias lesões, mal conseguiu jogar no Al Hilal e foi contratado a peso de ouro e vai sair do Al Hilal porque realmente o Jorge Jesus já tem o time dele preparado, ele não quer desinscrever algum atleta para a entrada do Neymar. Então, a possibilidade dele sair ainda nessa janela de janeiro é gigantesca e existem essas possibilidades. E o questionamento fica para os senhores: valeria a pena o Flamengo trazer o Neymar? Falando sobre o Jorginho, o Globo Esporte ele soltou uma matéria em torno de 4 horas da manhã falando do entrave que existe para a vinda desse jogador. Volante do Arsenal, tem ali conversas com o Arsenal para renovação de contrato. O Arsenal quer contar com o jogador por mais uma temporada. Esse é um dos entraves. O outro entrave é a questão de luvas, a parte financeira que o Flamengo está tentando se acertar com o jogador. Segundo o Globo Esporte, a primeira pedida do jogador é uma pedida inviável para o Flamengo. Então o Flamengo fez uma contraproposta e tenta esse convencimento, até porque o jogador tem uma esposa que não é brasileira e tem que convencer a vir morar aqui no Brasil, convencer a esposa dele a vir a terras tupiniquins, vir morar aqui. Então existem esses entraves. Jorginho seria uma boa contratação, na minha opinião, apesar da idade dele mais avançada, tem 33 anos, só que aqui no Brasil, pelo menos na minha opinião, ele voaria dentro de campo, Ele iria jogar muito bem, iria sobrar dentro de campo. E falando sobre o Bruno Henrique, segundo a Rádio Itatiaia, o Atlético Mineiro fez uma proposta para a contratação do 27 rubro-negro.
o Flamengo descarta qualquer negociação com jogadores que são classificáveis ali como titulares, né? O último que saiu foi o Fabrício Bruno e a princípio não sairá mais nenhum jogador, né? Nessas características, segundo o que disse o próprio José Boto. A Rádio Itatiaia diz que o Bruno Henrique tem a intenção de ir para o Atlético Mineiro. Eu não acredito muito nessa história, não. Vamos aguardar. A Rádio Itatiaia falou que o Atlético Mineiro fez uma proposta para ele de 3 anos de contrato, né, um contrato longo. Só que é aquilo, existem muitas especulações. É um momento no mercado da bola que tem 40 mil boatos e 10 fatos realistas. É isso que acontece nessa época do ano. A gente já está acostumado, a gente já está vacinado em relação a esse tipo de notícia. Vamos aguardar, mas eu realmente não acredito na saída do Bruno Henrique para o Atlético Mineiro. É isso em relação ao mercado da bola. Tentei fazer o resumo da maneira mais sucinta possível e qualquer observação que vocês queiram, coloca lá aqui embaixo do vídeo. E Nação Rubro-Negra falando agora uma curtinha sobre patrocínios. Nessa temporada de 2025, juntando tudo na camisa do Flamengo, todos os patrocinadores, todas as marcas, o Flamengo vai receber em torno de 240 milhões de reais somente pelos patrocinadores. Então, é aquilo que a gente fala sempre, né? Os patrocinadores, eles se dão bem quando fazem um acordo com o Flamengo, porque a marca deles fica ali exposta para mais de 50 milhões de possíveis clientes. Vamos lá falar para vocês um por um os valores dos patrocinadores, lembrando que a PixBet nessa temporada vai pagar um valor maior do que foi na temporada passada e a partir da próxima um valor maior ainda. Mas vamos lá, PixBet 115 milhões de reais por ano, Adidas em torno de 70 milhões de reais por ano, porque existem variáveis, né, em relação à venda de produtos, BRB 25 milhões de reais pelo omoplata, em relação a Texaco 4,2 milhões de reais pelos números, né, que eles colocaram ali a marca deles dentro dos números do Flamengo nas camisas. Em relação a Assistcar, 10 milhões de reais pela barra traseira da camisa e a Shopee vai pagar em torno de 12 milhões de reais pela manga. Então, juntando todos os patrocinadores, em torno de 240 milhões de reais. Um valor absurdo, mas o Flamengo é isso mesmo. É um absurdo em relação a tudo que envolve o nosso time. Nação Rubro-Negra, os jogos do Flamengo nesse começo de ano tem um público ali muito abaixo, né? Pelo menos essas 2 primeiras partidas, o público do Flamengo foi de em torno de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas por partida. Isso não condiz com a realidade rubro-negra. Só que a gente tem que botar a mão na consciência, né? Primeiro, que não é o time titular do Flamengo, não é o time A do Flamengo e nem o time reserva do Flamengo. É o time reserva do reserva, tá? Em segundo lugar, preços de ingresso numa média ali de 300 reais. Do jeito que tá o Brasil hoje em dia, ninguém tá com dinheiro no bolso. Pô, eu que trabalho com entregas, né, tô sempre nos mercados aqui no bairro onde eu moro. No ano passado, os mercados estavam lotados já a partir de novembro. E esse ano ficou lotado sim, mas apenas nos dias 25, 24 de dezembro, dia 30 e dia 31 de dezembro, né, que são nas vésperas das festas mais importantes do ano. O restante do mês todo, os mercados ficaram vazios. Então, acredito eu que isso seja um reflexo da falta de dinheiro da população brasileira de uma forma geral. Então, não tem sentido colocar 300 reais no valor de ingresso. Foi um prejuízo bem grande para quem comprou esses jogos, né? Não estou falando em relação ao torcedor, mas sim para a empresa que comprou o jogo achando que iria lotar o estádio e colocou o preço nas alturas. Se tivesse colocado um preço mais humilde, com certeza os estádios estariam lotados. Então é isso, muita reclamação do pessoal que comprou, das empresas que compraram e patrocinaram esses jogos, achando que o dinheiro ia jorrar, ia entrar, mas eles não pararam para refletir no momento atual que a gente vive no Brasil e também em relação a não estar com o time principal, o Flamengo, e nem com o time reserva. Então acredito eu que isso tudo tenha contado. Eu peço para que vocês coloquem a opinião de vocês aqui embaixo do vídeo. É isso. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Tenham um fim de semana abençoado. Até a próxima e fui.